Fala pessoal, estamos começando hoje mais um Nadando com Tubarões e eu tenho a honra de receber NS, Ney Santos, digníssimo, um papel muito especial aqui no Nadando com Tubarões, cantor, músico, publicitário, filósofo, empreendedor, coloca nos dedos o quanto habilidade esse cara tem. E eu já gostaria de pedir a Ney para fazer essa apresentação pessoal para a galera de casa. E aí, Ney? E aí, primeiramente agradecer pelo convite, pela apresentação, foi top. Para quem não me conhece, Ney Santos, né? Eu costumo dizer que eu sou, na parte teórica, sou teropolitano, sou de Salvador, mas vivo aqui na cidade de Irará, quer dizer, vivia, né, na cidade de Irará desde os 11 anos, onde há 5 anos eu me mudei, hoje moro em Feira de Santana, mas sou um cara bem ativo na cidade, né? Como você sabe, a gente desenvolve esse projeto aí do Nadando. E é isso, me resumo como músico, né? Dou uma de publicitário, estudo filosofia, estou sempre fazendo alguma coisa para não ficar na mesmice, nem parado, e assim eu vou levando a vida. E falando, né, dessas muitas vertentes de Ney Santos aí, qual foi a primeira que você descobriu? Músico, cantor, publicitário? Qual foi o primeiro na sua vida aí? A primeira atividade que eu me recordo é a música, né? Os meus pais sempre foram pessoas que tiveram uma música assim, muito ativa dentro de casa. Eu lembro do meu pai, eu desde novo, final de semana, ele inventava alguma coisa para fazer em casa, limpar um quintal, colocava disco, e era assim, mesclava de ritmos, né? Eu lembro de disco de Elvis, eu lembro de disco de sertanejo, Nico Tinoco, eu lembro de disco da minha mãe, Amado Batista. Era uma coisa bem eclética dentro de casa, então eu sempre tive esse contato. Não é à toa você tem essas muitas referências, né? Tem uma basezinha aí, né? Então assim, a música sempre foi algo bem presente na minha vida, né? Mas passar a tocar, isso só foi acontecer quando eu me mudei para Irará, né? E eu tive contato com a igreja, né? A igreja adventista, tinha um grupo musical. Eu sempre achava bonito todo mundo tocando, tinha um coral, né? E aí eu criei um interesse, tinha um violão em casa, porque minha mãe sempre tocou. E aí os primeiros acordes, ela me ensinou, eu tinha ali por volta de 11, 12 anos. Mas até então não era aquele desejo, né? Sempre tive um sonho de pequeno ter banda. Mas até então eu não entendia, não captava isso ainda. Então assim, durante os meus 11 até os 14, 15 anos, era tocar por diversão mesmo, fazer música. Apertei o juiz dela para comprar uma guitarra sem saber tocar guitarra, porque eu deduzia que tocar guitarra era a mesma coisa que um violão, e graças a Deus deu certo, é a mesma coisa. E aí comprei a guitarra e fui. Aí vem a sequência de contato com as bandas aqui de Irará, né? Dei umas andanças em alguns grupos aqui, tô aí até hoje. E continuando, né, nessa parte de andanças pelas bandas aí, eu já começo a falar de roots. O pessoal da cidade de Irará vai lembrar bastante aí. Ney era integrante, eu inclusive era muito fã da banda. E eu já gostaria de perguntar quem foi que teve a ideia da criação da banda, como é que surgiu essa ideia. E você falou do que era fã, eu lembro que você foi até para um ensaio. Foi. Né? A de Roots eu já peguei já caminho andado. A de Roots foi um projeto da Saci, da turma. Não lembro se era a turma já que estava encerrando o terceiro ano, acho que não tenho certeza. Mas a minha função na banda era só emprestar guitarra, porque ninguém tinha guitarra. E como eu estava recém saído da Saci, eu lembro que eu trabalhava na RB, o trabalho era do lado da RB. Aí Daniel, filho da professora Cristina, professora de inglês, você deve conhecer. E aí ele ia lá, pedia guitarra, emprestava numa boa, e aí me chamou para ir lá no ensaio. O lugar do ensaio era que a gente chamava de O Buraco, que é ali naquele beco do mercado de farinha. E eu fui para ver o ensaio sem pretensão de nada, e os meninos... Era aquela bagunça, porque até então ninguém tocava nada, só quem tocava mesmo era Reginaldo, bateria. Breno tinha um baixo emprestado de Bruno Bocão, que era antigo Nação Cariri. E aí me chamaram, e aí vou colar. Eu falei, rapaz, eu não sei não, velho. Porque assim, na época eu tava com acho que 18 anos, os caras tinham 14. E eu falei, não, tá de boa. Eu falei, o que eu vou fazer com essa gurizada? Só que eu vi o interesse dos caras. Eu falei, beleza, vambora. E aí foi um processo bem rápido, em menos de 6 meses, os caras tiraram ali umas musiquinhas, o Breno tirou uma linha de baixo, aí eu lembro que tinha Xande,
Iago cantava e eu, do nada a gente num chalé, fez um show no chalé. E lotou. E aí começou esse processo com a banda. Quando eu entrei já estava já meio caminho andado. A banda não se chamava de Roots, a banda se chamava de Fusion. Eu achava o nome feio demais. Eu falei, não, gente, não é feio. Tá muito banda colorida na época do Restart. Tava em alta essa parada. Eu falei, não, de Fusion, velho, tá feio. Não, então vamos botar o quê? Eu falei, não sei lá, bota o Dido de Fusion e agora procura outra coisa. Aí veio o nome Roots, que é Raiz, que é o nome que está mais associado ao reggae, e aí ficou de Roots. E aí foi. Só que assim, fiz parte de outras bandas, Por Acaso, que era Partido Alto, banda de forró, Camarada Z, toquei com Camarada Z, toquei com Zimbábue, toquei com a galerinha, fazia voz e violão com a galera, assim, fui bem ativo nas bandas daqui de Feira. Fiz parte de uma cena bem legal e que eu particularmente sinto uma saudade bem grande, né? Eu não sei se eu nem lembro, mas no mesmo tempo que surgiu a de Roots, tinha uma banda chamada Checkmate, velho, na cidade. Checkmate. Que eu tocava na banda e foi através dos caras que eu conheci a de Roots. Checkmate. É mesmo. E eu tive a oportunidade de presenciar o ensaio lá, como o Ney falou. Eu, porra, velho, esses caras tocam. E você vê, Ney, você tocando. Eu não sei como é que foi Netão, se depois Netão entrou com Paulinho. Foi. Pô, velho, esses caras tocando guitarra, um abraço pra esses caras aí, que sou fã demais da musicalidade deles. Aí foi através da Checkmate, também tocava guitarra na banda, que eu conhecia de Roots. E já partindo, né, pra Universo Axé, depois de algum certo tempo da banda tocando, você e Iago Ferreira foram pro Universo Axé. Foi. Qual foi a sensação, qual foi a expectativa? Cara, foi uma parada muito assim de supetão. Foi de supetão porque a gente não tinha nada formado, a gente não tinha nada certo pra ir. E aí tem um cara que chama César, você deve conhecer César Irará. Ele trabalhava com o Alex. Ele perguntou se a gente tinha vontade, disponibilidade de ir lá, tocar num quadro que tinha 1 Minuto da Fama. Ele falou de boa, mas a gente não achou que ia ser uma coisa de uma hora pra outra. E foi na mesma semana, ele falou que ia dar um jeito, eu falei, beleza, bora. Aí Breno me liga, ó, velho, amanhã. Não, amanhã não, depois de amanhã, tipo assim, era uma segunda, na quarta. Quarta-feira a gente tem que ir pro Universo Axé. Eu falei, mentira. Aí vai pro Universo Axé, vai lá apresentar a música, só que aí o bom é a gente ir com a música autoral. Eu falei, beleza, marca o ensaio, amanhã na terça a gente vê. Cara, aí assim, eu, Breno, Iago, Raul Valverde, o Rasta Vaqueiro, foi uma questão de 10 minutos no máximo, 15 minutos. A gente fez Keep Calm, assim, do nada. Vai chegar lá com a música autoral. E fez Keep Calm, assim, uns 15 minutos. Aí tinha que ir pro Universo Axé na segunda-feira, na quarta, na segunda-feira vocês começaram a escrever. Na tarde da terça a gente fez rapidinho, ensaiou, canta, até aprender pra chegar lá, usar papel. E agora aprendeu, chegou lá, a gente apresentou. E assim, se não fosse aquela oportunidade da gente ir pra lá, a gente, não vou dizer jamais, né? Mas talvez aquela composição ela não viria com tanta autenticidade como Keep Calm veio. Foi assim, digo que foi um símbolo da gente, foi a música que abriu, né, portas pra gente. A gente começou a ter visibilidade em Feira de Santana, evento em Feira de Santana, Micareta, né, Amélia Rodrigues, né, a gente recebeu convite para tocar em evento com uma banda que chama Camafem, lá em Salvador, no Pelourinho. Então assim, abriu as portas. Então, se não fosse aquele sufoco, aquela pressão, a gente tem que fazer uma música agora para apresentar. Então acho que o processo ia se retardar um pouquinho. E tudo isso pós-produção de Universo Axé e pós-produção de Keep Calm. Keep Calm. Aí depois de Keep Calm, vamos gravar um CD. Aí agora que entra Neto, aí agora que entra Paulinho. A gente não tinha muito manejo com gravação. A gente sabia que a gente ia gastar e sabia que se tivesse alguém preparado e que soubesse resolver isso, seria muito mais fácil. Aí eu lembro que a gente gravou com Danilo. Não lembro o sobrenome dele, mas ele tinha um estúdio. Barbosa. Isso, Danilo Barbosa. Deu a maior força, velho, a maior força mesmo, assim, foi o cara que apoiou a gente, viu que a gente estava no gás, estava na vontade, aí Neto veio na produção. Danilo Lumiano contribuiu com composições, né, se comprometeu a estar à frente da banda como empresário, né, porque a gente estava meio perdido, a gente não sabia. E era tipo assim, e se acontecer, o que é que a gente vai fazer agora? Porque a gente não sabe pra onde vai. E aí os caras colaram e aí
a família fechou. Era aquilo ali, era fechado. Não era um compromisso, não era uma cruz que a gente carregava. A de Roots era... A gente ensaiava todo dia, porque a gente gostava. Não vai tocar em lugar nenhum, mas a gente ensaiava todo dia. Enchia o saco daqueles vizinhos ali, tudo no ensaio. E era muito massa, velho, muito massa. E o bom, né, que por mais que você tivesse até começado de uma forma amadora, como você falou, a galera começou a ver potencial naquilo ali, velho. Aí veio o Netão, veio o Paulinho, veio o Danilo, Lucimário, aí veio Cícero. Rael, Cícero. Aí, velho... E aquilo ali, coragem, né? Pô, começou, agora vai ter que ir, velho. Aí veio o Gabriel, que hoje toca com Kevin Jones, se eu não me engano. Tem gente que chama ele de Bolota, Gabriel Bolota. E assim, foi massa demais. Era uma família, foi uma época assim que foi fundamental para a questão musical na minha vida, né? Isso eu digo pessoalmente. Foi fundamental para eu ter uma ideia de como era uma banda, de como era a união de uma banda, né? E daí que surge a vontade de dar continuidade com a banda. A gente felizmente não conseguiu dar progresso, cada um tomou seu rumo. Alguns foram estudar em Salvador, né? Eu decidi sair de Irará, fui morar em outro lugar. Foi tomando rumo, a banda entrou num coma, a gente voltou, né? Rolou a oportunidade de voltar, mas a gente imaginou o seguinte, é melhor a gente deixar a banda, né, no estado que a gente deixou, pra gente acabar não voltando e apagar todo o histórico que a gente teve. Então é melhor a gente ficar na cabeça, na memória, tudo que a gente fez e deixar nesse processo assim, do que voltar, acabar sendo algo desgastante e se tornar uma cruz de fato, né, carregar a banda. Então a gente sente saudade daquela época, mas acredito que de Roots hoje desse coma aí não volta não. E como é que surgiu, né, essa ideia da transição de tocar guitarra para cantar as músicas? Quem foi que deu essa ideia? Como é que você deu essa palhinha no ensaio? Como é que você descobriu essa habilidade de cantar lá? Keep Calm precisava de um back vocal, né, no refrão. Aí eu falei com o Iago, a gente faz o refrão de boa. E depois do Universal Share, rolou um evento no chalé, a gente fez esse evento, né? E aí eu cantei como back vocal. Beleza. Aí, Breno, quem não bota um bloco pra mim cantar algumas músicas? Porque o reggae que a gente fazia era um reggae mais pop, voltado mais pra Nat Roots, Shima Roots. E eu sempre curti o reggae mais, que os caras chamavam de reggae pesado, reggae raiz. Né? Irmandade Brasmorra, eu curtia muito Mato Seco, Bomb Station, essas bandas mais voltadas pro reggae mais raiz, mais arrastado. Os caras deixam ali cantar um bloco e a gente vai. Desse bloco, virou 2 blocos, 3 blocos, e aí virou uma dupla de reggae, eu e Iago virou uma dupla. E aí foi que eu comecei a cantar, porque até então eu não tinha pretensão de cantar. Eu nem tinha pretensão de fazer voz e violão, nem nada. Meu pai sempre falava, por que não faz voz e violão? Por que não tira um repertório, vai num barzinho? Eu falei, não, deixa no meu reggae, deixa no meu rock, tá de boa. Aí surgiu a oportunidade de cantar, eu falei, acho que dá. Acho que a voz dá pra cantar, mas se não fosse isso, eu acho que provavelmente não estaria cantando muito, não. Aí a gente já falei, né? Essa transição de Roots para NS Cantor. No finalzinho de Roots ali, e Ney Santos começando a carreira como cantor. Quando é que você entendeu que isso era algo concreto, que você queria trabalhar como cantor? Eu percebi quando a gente encerrou as atividades com a de Roots, e aí Breno falou, Ney, bora fazer uma banda, velho. Eu falei, não, bora fazer uma banda, velho. Dá pra gente fazer filé. Tal, a gente cria aí um projeto de sertanejo com a rocha. Eu falei, velho, não vai, cara. Não, velho, a cidade não tem, velho. Vai ser algo novo. E eu entendi a proposta, tanto ele quanto o Reginaldo. Vai ser algo novo, a gente cola e bota o repertório e bora pra frente. Eu falei, vai. E eu sempre falava, mas a gente vai criar um nome. Eu não quero criar essa associação com o meu nome, porque se não der certo, quem vai ficar queimado sou eu. Não. E aí eu lembro que eu tinha falado até com o Reginaldo, bota meninos de Zéu. Dona Zé é a mãe de Reginaldo. Não, velho. Quando não tem meninos de Zé, bota aí os filhos de Zé. Ele, não, tem que ser NS, tem que ser Ney Santos. Vamos embora. Aí criei o projeto,
né? Tive algumas atividades aqui na cidade durante, acho que 1 ano e meio, 2 anos. Né? Fui ativo em alguns lugares aqui, toquei em Tiquaro Sul, Festa do Vaqueiro em Tiquaro Sul, fiz evento aqui em Irará, em algumas regiões, e aí decidi tomar outros rumos na vida. Sempre tive a ideia do empreendedorismo, sempre fui dono do meu negócio e me dediquei fielmente ao negócio. E aí eu falei, vou dar uma segurada aqui com a banda, vou para a Feira de Santana, me mudei para a feira nessa época, e aí dei essa pausa, mas assim, sempre com a proposta de voltar, né? Não sabia quando, mas eu falei, deixa eu dar uma segurada aí. Aí eu fui partir para os negócios. A gente sabe, né, que você é um cara de muitas referências musicais, tanto diretas do seu pai, como influências diretas sua. E a gente sabe que você tem duas vertentes. Tem o Ney Santos, cantor, que tem algumas referências, e tem o Ney Santos, ouvinte, que também gosta de ouvir certas músicas que tem certas preferências. Eu gostaria que você compartilhasse com a galera de casa quem são as referências diretas de Ney Santos, de NS, e do Ney ouvinte. Velho, eu costumo dizer que assim, eu nunca fui partidário dentro da música, né? Eu sempre tive a ideia de que a música boa, ela independe de quantidade de arranjo, ela independe de quantidade de instrumento, ela independe da cultura em que essa música é tocada. Então assim, música boa é aquela que vibra, música boa é aquela que te faz arrepiar, que te faz chorar, te faz lembrar alguma coisa. Eu sempre fui assim. Eu nunca me rotulei, né? Durante uma época da minha adolescência que eu curtia muito rock, curtia rock gótico, heavy metal, thrash, pop, música de emo, eu nunca me limitei, mas assim, eu percebia que tipo, e se eu falar que eu curto aqui, velho, um MPB, tá entendendo? Rolava aquele comentário, rock and roll, tem que ser rock and roll pra vida. E eu ficava assim, eu falei, mas eu não curto só rock and roll, eu curto outra parada, velho. Se tocar um sertanejo aí, der vontade de tomar uma, tome, curto sertanejo sem problema nenhum. E eu nunca tive essas limitações, por isso que eu sempre tive esse gosto eclético da música e por isso que eu sempre transitei nesses ritmos. Eu toquei bateria com o Massinho, eu toco banda de rock, toquei guitarra em forró, toquei baixo em banda de pagode, na época do Checkmate tinha o bonde da Sica, tinha uma rivalidade. Cantei reggae, fiz MPB, toco sertanejo, toco rocha, então assim, música boa é isso. A música tem que representar uma cultura, tem que representar uma qualidade. Enquanto tiver essa identificação, a música vai ser boa para aquela galera e acabou. Então, como música, eu sempre tive referências dentro do rock and roll, sempre curti John Five, que era o guitarrista do Marilyn Manson, curtia muito Marilyn Manson na minha adolescência, a ponto de andar unha pintada, maquiada. A galera das antigas vai lembrar dessa época. Mas da mesma forma que eu curtia Marilyn Manson, eu curtia MPB. Eu curtia Bob Marley, eu curtia Caetano Veloso, eu curtia Djavan, porque era algo que rolava dentro de casa, né? O sertanejo mais antigo. E assim, e aí vai a questão do ouvinte, né? Hoje, particularmente, eu vivo de fases. Hoje eu tô numa fase que eu tô devorando ao máximo tudo que é de jazz, tudo que é do soul e da música country americana. Então eu devoro ao máximo. Teve épocas atrás que eu estava devorando música clássica para entender, porque eu acho que eu preciso entender aquilo que eu estou ouvindo, né? Não é só ouvir por ouvir, isso eu digo questão pessoal. Então por isso que eu tenho esse gosto assim bem aberto do lado da música e acredito que vai permanecer durante muito tempo. Você abordou, né, um ponto aí muito bacana que eu acabei me identificando. Foi a questão de na adolescência o cara ser muito rock and roll, velho. E a pessoa às vezes se desse, né, qualquer espaço pra dizer, velho, eu tô ouvindo um forró aqui. E que som bacana, velho. A galera queria se incomodar, mano, tu é rock and roll, como é que tu pode escutar forró? Inclusive eu, né, muitas vezes falava, velho, eu escuto rock, como é que eu vou escutar forró? E o cara ficava naquela não retada, velho. Mas é como você falou, velho. Música boa não precisa ser rotulada, não. Você faz a pessoa se emocionar, você deixa a pessoa alegre, você deixa a pessoa triste, o que for. Se traz uma emoção diferente para a pessoa, velho. Siga sua música. Inclusive, alguns dias atrás eu tava batendo numa tecla
que as pessoas, né, elas gostam de ofender o rock, o heavy metal, e do mesmo jeito, velho, que a gente mantém um respeito com as outras musicalidades, que a gente sabe que tem pontos ótimos dentro da música, a gente pede só às vezes que a galera respeite, velho, porque é uma questão de gosto, não é bacana, a gente não ofende Isso. pra não ser ofendido, né? Isso. Não adianta eu chegar e falar que o funk não presta. Por que ele não presta? Ele representa uma cultura, ele representa um movimento cultural de um povo, de um lugar específico. Então, é bom pra ele, velho. Quem sou eu pra julgar o que é a música boa? Aí você falou dessa época do rock and roll, velho, eu era fã de Papaléguas. Papaléguas era o baterista de Limão com Mel. Velho, eu achava virada naquele cara na bateria lá em cima, velho. E mesmo curtindo rock, eu ficava assim, falei, pô, mas se eu falar que eu curto um forrozinho, aí a galera vai ficar falando, eu ficava meio travado. Depois eu desbloqueei, falei, ó, dane-se, eu vou estudar o que eu quero, e acabou. Partindo dessa parte musical aí para a parte Nascimento Luna. Anteriormente a gente falou do hiato NS e eu gostaria de saber de você se até essa fase do hiato, dessa parada, foi por causa do nascimento da sua filha, se você achou bacana dar esse intervalo na carreira, como é que foi o nascimento dela? Não, quando eu resolvi dar a pausa, foi para empreender. Eu entrei no movimento de marketing multinível, fui para a Feira de Santana, me mudei por conta disso. E aí, eu e Pauliana, minha esposa, a gente entrou no bom senso aí, bora se juntar? Bora. Na cara e na coragem, tem alguma coisa? Não tem, mas a gente vai conquistar daqui para lá. E a gente foi morar junto e aí eu passei a desenvolver o marketing multinível durante 2 anos. Durante esses 2 anos, com 5 meses de marketing, aí vem minha filha, quer dizer, a gente descobre, que a Paulina estava grávida, e aí aquele susto, mas ao mesmo tempo aquela felicidade, porque assim, eu sempre tive aquela vontade de ter a experiência de ser pai, Eu já tinha experiência de ser pai, porque eu tenho um enteado, e aquele sonho, ele meio que se concretizou, Falei assim, mesmo assustado, que é um susto, ser pai de primeira viagem é um susto, mas assim, eu tava super confortável porque era uma pessoa que eu queria, Não existia dúvida de que, não, era ela, tinha que ser ela, e espero que seja ela para sempre, A minha companheira, amiga, parceira, cúmplice, é tudo. E aí veio Luna nasce já no finalzinho de 2017, eu ainda estou no processo do marketing multinível, mas já estava um pouco mais fraco, Mas antes disso eu já desenvolvia outros projetos, eu tinha um Doces Valentini, que era uma produção de trufas gourmet, eu e ela, a gente vendia, a gente chegou a ter 3 vendedoras. No início eu vendia dentro do ônibus para ir para a faculdade, que era o dinheirinho que eu conseguia ali para pagar alguns custos de faculdade. E os Doces Valentini durou 2 anos, E a gente foi, mas assim, a pausa não foi por conta de Luna. Mas o processo do retorno, ele se retardou um pouco, porque quando você passa a ter um compromisso familiar, você precisa pensar 2 vezes, porque a música na minha vida sempre foi um hobby, sempre vai ser um hobby. E viver de música hoje é muito complicado. Não é uma questão só de querer, você depende do seu querer, da sorte e do interesse dos outros, tanto como contratante, como quem vai produzir ou empresariar você. Então eu não podia correr esse risco, Eu não posso correr esse risco, eu tenho que me dedicar em algo que seja concreto, para dar um bem-estar para minha família, para minha filha, enfim, eu não posso desequilibrar isso. E aí quando eu vi que chegou o momento, foi cerca de um ano atrás, mas o meu retorno mesmo agora se deu esse ano, e aí eu falei, vamos lá, vamos ver se agora vai. Minha filha já está com 4 anos, então assim, já existe um certo manejo para a gente conseguir conciliar a família com o trabalho, com música, e eu deixo bem claro que a música para mim é hobby, a música para mim é a minha paixão. Eu não quero que a música se transforme em um peso, de eu ter que fazer aquilo, ter que acordar para fazer aquilo. Não, a música vai ser o meu passatempo. No dia que eu quiser dar uma pausa eu dou, no dia que eu quiser voltar a cantar eu dou. Então
é algo que eu consigo conciliar muito bem na minha consciência, que a música sempre vai ser o meu hobby, sempre vai ser a minha paixão, sem nenhum tipo de peso, sem nenhum tipo de cruz para eu ter que carregar. Um compromisso. Aquilo ali é um compromisso, não. Aquilo ali é meu hobby. Faço a hora que eu quiser, então tá de boa. A gente sabe, né, que essa fase do cara virar pai é uma fase que muda demais, velho, a cabeça do cara. E qual foi a principal chave, né, que mudou na tua mente antes de ser pai, depois de ter se tornado pai? Qual foi o maior aprendizado que tu teve nesse tempo aí? Rapaz, o maior aprendizado é muita coisa, né? Muita coisa na minha cabeça passou. Né? Porque quando o cara é jovem, né, ele parece que ele vive em função de si, si. deu o que der. Não, o cara é novo, o cara não tem medo de nada. Quando você se torna pai, você começa a analisar tudo da sua vida, né? E uma das maiores responsabilidades que eu tinha era tipo, eu vou sair, seja lá para comprar o pão, eu tenho que voltar vivo. Pode parecer a coisa mais clichê, a coisa mais idiota do mundo, mas você sempre pensa em estar vivo porque você quer estar do lado da sua filha, você quer presenciar a evolução dela, né? E uma coisa que eu não tinha medo, que eu passei a ter medo depois, né? Era justamente isso, né? Eu tive um problema na visão, há uns anos atrás, por conta de um uso contínuo de lente de contato, e assim, quase comprometeu legal minha visão. E eu passei a ter medo de ficar cego, porque o meu medo era não ver mais ela. Eu tenho aquele último momento, vou ver minha filha agora pela última vez, eu não sei como vai ser o rosto dela daqui a 15 anos, daqui a 20 anos. Então você, quando é pai, você começa a ter umas responsabilidades desse tipo, de estar do lado. Será que se eu fizer isso, daqui a alguns anos vai refletir bem para minha filha? Será que o meu comprometimento como pai, como marido, vai refletir? Ter um ponderamento várias áreas. Isso. Pô, será que nessa discussão aqui, se eu dar um murro nesse cara e esse cara fizer alguma coisa comigo, será que eu vou voltar bem? Será que eu vou voltar vivo? Será que isso vai refletir futuramente para ela ter uma visão errada de mim? Então você começa a observar tudo à sua volta, todos os seus atos, e aí você percebe que a chave vira do menino para o homem. Você passa a ter uma responsabilidade não só sua, né? Mas que reflete na criança. Então assim, eu sempre tento me policiar o máximo nisso, o máximo. Porque minha filha ali é meu tudo, né? Mas assim, eu não sou aquele tipo de pai que eu coloco expectativas nela, né? Ela vai crescer, ela vai ter a vida dela, eu não posso ficar tentando transferir para ela, né, as minhas frustrações, nem os meus sonhos. Eu tenho que entender que ela vai ser ela, independente do que aconteça, e que eu preciso estar do lado para apoiá-la ou até para orientar. Você falou, né, anteriormente da questão do seu retorno à música no ano passado, e eu já gostaria de entrar na questão músicas autorais, álbuns. Se você é um cara que, mesmo às vezes não estando gravando, não estando em estúdio, você é um cara que gosta de escrever, que gosta de colocar suas ideias no papel, você gosta às vezes de pegar um violão ali para compor. Uhum. Eu tenho algumas composições em casa, trancadas às 7 chaves. Tenho muita coisa escrita, assim, eu escrevo muita coisa. De poesia à música. Eu tenho o hábito de escrever desde a adolescência, né? Até porque a leitura sempre foi algo que fez parte na minha vida, além da música. Minha mãe é professora, foi professora de português, de literatura, então assim, a minha casa é recheada de livros, né? Minha mãe tem cerca de uns 1.000 a 1.500 livros, juntando literatura, romance, livro didático de escola, ensino médio fundamental. Tem uma estante lá bem recheada. Então assim, a escrita sempre foi algo bem presente, porque eu tinha uma professora na escola e eu tinha uma professora em casa. E ela sempre incentivou interpretação de texto. Minhas férias, parecia que eu estava na escola. E tinha horário para acordar, senta, bora estudar, interpretar texto, ortografia, caligrafia, e sempre foi algo bem forte. E eu sempre escrevi. Tenho composições na de Roots, tem a música Anseio, que nunca foi lançada. Nessa tentativa de retorno a gente pensou em lançar. Mas tem videoclipe bem amador, com 3 Samsungs lá naquela ladeira ali do Alambique, na ladeira do Alambique. A gente fez um clipezinho Anseio, mas aí tem a composição em conjunto com a Calme. Tem Flutuar, que é uma composição minha, tá no CD também. E eu tenho algumas outras composições, inclusive uma que eu fiz um vídeo e postei no Instagram, tem uns 2 anos.
Não vou lembrar o nome, mas tá lá, quem quiser lá, vai lá no IGTV, lá no iniciozinho, tem um vídeo lá autoral, eu cantando voz e violão, uma pegada mais MPB. Mas eu tenho muita coisa, escrevi muita poesia, ganhei concurso de poesia aqui na cidade, quando eu estudava no Joaquim, né? Criei um pseudônimo, ninguém sabia que era eu, quem apresentou foi a professora Adriana, aí no dia de pegar o prêmio eu fui, todo mundo viu que era eu. E na época da Saci, concorri também um concurso. Quem ganhasse com o conto poderia lançar um livro. Né? Eu lembro que eu fiquei em terceiro lugar, não consegui, mas assim, nunca deixei, nunca me abati. Né? Eu tenho muita coisa lá e quem sabe um dia, né? Depois de evoluir desse plano para outro, aparecem minhas obras póstumas aí. Essa questão, né, de música é bacana, porque você é um cara que lê bastante, você é um cara que tem bastante informação e você pega essa informação, né, e concilia com a música, velho, dá obras fantásticas. Você vê que parece que hoje em dia as pessoas não têm mais a paixão de criar uma música, de escrever a música, de compor. Parece que é qualquer coisa ali, os caras jogam e deu o que der ali, viralizou. Hoje, infelizmente, né, hoje a gente vive num tempo que música viralizou, velho. As pessoas não têm aquela experiência de escrever, de criar as ideias, de colocar no papel. Pô, deixa eu pegar o violão ali pra criar um arranjo, pra ver como é que fica, se fica bacana. Hoje, infelizmente, a gente vive uma era de informação em que tudo tem que ser rápido, que tudo tem que ser intuitivo, né? Por ironia do destino, eu estava lendo uma pesquisa, hoje a humanidade é a humanidade que mais lê, né? Aí você vai perguntar como ler. A gente está muito habituado à leitura em aplicativo, WhatsApp, Telegram, Instagram, né? A gente lê, por mais que sejam textos curtos e com as palavras cortadas, VC, a gente ao mesmo tempo é uma geração em que não escreve quase nada. A gente não produz esse nível de escrita, de leitura, né? A gente não produz quase nada. Então a gente está vivendo um processo de que tudo tem que ser de forma imediata, né? Algoritmos de aplicativo sempre são, assim, de forma tendenciosa, cria aquela questão de tudo tem que ser no dedo, tudo tem que ser rápido, videozinho de 15 minutos, 15 segundos, textos curtos. Então assim, a gente está perdendo essa essência. Na nossa época, cada unidade no colégio a gente tinha uma leitura para fazer, né? Eu lembro de leituras de Monteiro Lobato, Pluft, o Fantasminha Camarada, tinha um monte de leitura assim, curta. Era para a gente tentar aprender o que era interpretação, para a gente tentar entender o que é uma escrita correta. E hoje eu percebo que não. Hoje a gente está perdendo mais essa essência. Hoje a gente está vivendo um processo de preguiça. E isso eu digo de preguiça mental. A gente tem preguiça de escrever, a gente tem preguiça de ler. E não é uma coisa tão trabalhosa, não é uma coisa que vai ser, claro, da noite para o dia, mas é um processo que tem que ser contínuo. E se a gente não der início, né, vai tender só a piorar. Então, assim, eu sempre me dediquei à leitura. Eu não sei se por eu ter vivido há 15 anos atrás era uma realidade diferente da de hoje. Antigamente a gente pagava R$1, R$2 para ir no house, a gente não tinha esse acesso tão direto à rede social. Na verdade, acho que só tinha Orkut. A gente não tinha esse acesso tão fácil de um computador em casa. Não era todo mundo que tinha computador em casa. Então, na nossa época, a gente tinha que ir, pegar a Barça, pegar o livro, enciclopédia, para ter que fazer o texto, ficar na biblioteca do colégio. Quantas vezes eu fui lá para Rafael pesquisar lá com o celular, tirar foto para chegar em casa? E hoje não, é o Ctrl+C. Ctrl+C, Ctrl+V e acabou. Então, esse processo de tudo tem que ser imediato, tudo tem que ser na hora, tudo tem que ser agora, isso, de certa forma, assim, eu pelo menos, né, me preocupo muito. Principalmente daqui a 20 anos, como é que vai ser a geração da minha filha? Então, se eu não orientar ela, se eu não dar esse apoio, né? Eu e minha esposa, a gente incentiva a leitura dentro de casa, assim, o máximo. Eu tô sempre lendo, minha esposa tá sempre lendo. E atividade, leitura, aprender a escrever. Tá com 4 aninhos, já aprendeu a escrever o nome, Luna Beatriz. E assim, a gente tem que incentivar o máximo mesmo, porque senão a gente vai entrar num processo que não vai voltar mais, não vai ter como a gente reverter essa tragédia, né? O marketing, o digital, a internet são essenciais, mas assim, usada de forma
incorreta, como o Leandro Carnal fala, a diferença do remédio para o veneno é só a quantidade da dosagem, só isso. Você falou, né, de 2 pontos aí que eu achei super interessante. Foi a questão da gente estar tão habituado a ler, velho. Nunca teve uma geração que lesse tanto. A gente está lendo tanto no celular, velho. Tão acostumado a viver lendo mensagem de WhatsApp, Telegram, YouTube, Instagram, Facebook e tudo. Mas se a gente sai do mundo digital, velho, para um livro físico, tem muita resistência da galera. É bicho de 7 cabeças. E outro ponto interessante que você falou, a gente está tão acostumado a ler, mas a questão do escrever, velho, as pessoas não escrevem mais. Eu lhe digo isso por experiência própria. Eu sou um cara que lê bastante, tanto no celular quanto no físico, e sou um cara que escreve demais, né, no digital. E às vezes quando eu paro para escrever num caderno, fazer alguma anotação, eu percebo o quanto eu tenho dificuldade de escrever, velho. O quanto aquilo ali tem sido algo que se tornou distante. A gente digita muito. A gente digita muito. Podemos até ser bom na escrita, escrever bem, mas quando o cara vai escrever até o próprio nome... Até o próprio nome... esquece. Sai todo cagado. Outra coisa, né? É a questão da continuidade na música. Eu estava vendo algumas reportagens um tempo atrás. Os artistas hoje, eles não param mais para gravar álbum. Tudo agora é single por cima de single. O cara lança uma música hoje, viralizou. 3 meses depois, o artista lançou outra música para continuar no topo, para continuar tocando, para continuar viralizando. E a gente tem uma cultura no Brasil bastante, né, que poucas bandas agora se interessam em gravar álbum para o cara trabalhar em cima daquele álbum para depois, que já esgotou o álbum ao máximo, lançar outra coisa. Hoje tem que ser tudo curto, refrão repetitivo para colar na cabeça da galera, né, e com muita informação, né. E assim, a cada 3 meses a música agora tem validade, velho. E você, como você falou, né, agora você pega uma música de 3 meses atrás, velho, quando você, pô, essa música já é velha, essa música tá chata. E música boa, velho, não tem prazo de validade. Não tem prazo, ninguém se preocupa mais. Aí agora eu entendo até a questão do que se fala, né, do que é música boa, do que não é, né? A música conceitual, a música feita para durar, né? Mas o problema não é só quem faz a música, mas quem ouve, quem reproduz, né? Hoje a gente vive a questão da música em streaming. Então acho que isso adiantou o processo, porque ninguém hoje vai para uma loja para comprar um CD, para comprar um disco, porque no ato de comprar e ter aquilo fisicamente, aquilo se tornava eterno para você. E se você for perceber, grandes clássicos da música dessa geração. Hoje dos anos, não vou dizer 2000, né, mas 2010 para cá, com essa ascensão de música de streaming, Spotify, Deezer, você ouve a música, enjoou, apaga, olha a outra, enjoou, apaga, você não se preocupa em escutar o álbum inteiro do artista, e o artista ficou preguiçoso por conta disso, porque ele viu que é perca de tempo. Ou se eu lanço CD e ninguém escuta, eu vou lançar só single. E aí quando eu lançar uns 10 singles, eu faço o compilado e crio um CD. Porque os 10 singles já vai estar tudo na mídia, vai estar tudo em alta. Só que ele corre o risco de ninguém tá curtindo mais aquilo e já tá em outra parada. E aí você vê a troca de estilo que é. E é piseiro, e é pago funk, e é não sei o que. E sabe, porra, essa torrente de informação, e você não tem aquela base sólida da música. Hoje tudo é computadorizado, a bateria eletrônica, claro, tem que ter um avanço, né? Mas um exemplo, em Feira de Santana, milhares são os bares que hoje você vai curtir o show, é playback. Não tem violão, não tem bateria. Eu fiz um show recentemente lá e só aceitava playback. É porque a gente não tem estrutura, então tipo assim, fica algo muito fantasioso. Eu particularmente não acho graça. Vou fazer um show pra galera aqui. O gosto é você botar o músico, o cara tocando violão, baixo, bateria, percussão, criar aquela harmonia pra você passar. Você tem a experiência de viver aquilo ali, velho. Não, eu vou lá no celular, escolho a música, canto a música, pedindo a Deus pra não dar anúncio, do nada. iFood! E aí fica um negócio muito falso, velho. Muito falso. E hoje a produção, o comércio da música tá algo muito beirando falso. Porque com um computador,
um tecladozinho MIDI, o cara produz tudo, só faz botar voz. Se não tiver voz, eu consigo mudar a sua voz, boto você numa afinação top. E aí, sabe? Isso vai cansando, vai se tornando cada vez mais falso, né? E depende muito de quem ouve, depende muito do consumidor, né? Se você financia isso, obviamente vai se tornar uma bola de neve, né? Mas tem algumas bandas ainda que produzem CD físico. Tem uma banda, eu não vou lembrar o nome, mas acho que o nome do cara é Tim Bernardes. Ele fez o disco, lançou o disco mesmo. NX0, há tempo atrás, fez o disco, um pactozão. Eu achei massa, porque o cara fugiu, foi fora da curva. Tá todo mundo botando no Spotify, streaming, música digital. Não, vou criar um CD físico, que é pro cara ter o gosto na loja, comprar, sentir o cheiro, tirar do plástico, botar em casa e ter aquilo, né? E é um processo que não é só na música, é nos livros também. A gente tem muito e-book, temos muito livro digital. Eu particularmente gosto dos livros físicos. A gente tem tanta informação, né, que não desfruta de nada. Você tem tanta coisa que você não consegue se focar em nada. É a mesma coisa que você está escolhendo um filme na Netflix. Você passa 20 minutos só no catálogo. Esse não. Quando você tem muita opção, você acaba perdendo o foco do que realmente você quer. Isso também, né, é uma forma de deixar as pessoas ignorantes, né? Porque nós nunca vivemos numa época de tanta informação, mas que ao contrário disso, as pessoas são tão ignorantes. É o excesso de coisa ali que para as pessoas aquilo não faz diferença nenhuma. A gente vive uma época que acho que no teu celular tem mais foto do que se juntar todas as fotografias do século XVIII. Seu celular tem mais. E aí o que é que acontece? A gente tem um acúmulo de informação na rede, na internet. Todo mundo se acha o dono da verdade, né? Só porque leu o artigo, só porque leu ali aquele compilado do Wikipedia, se acha o dono da verdade, já está se achando o doutorando, o PhD no assunto, e esquece que esse acúmulo de informações, na verdade, não serve de nada, né? Você tem tudo ali à disposição, mas ao mesmo tempo você não se dedica a alguma coisa, você não mantém um foco em uma coisa, né? Porque eu acredito que o cara, a mulher, seja lá quem for, precisa deter o conhecimento a ponto de se tornar referência no que faz. Você tem que se tornar referência no que você faz. Você tem que ser lembrado, né? Por exemplo, lembrei de música, lembrei de quê? Lembrei de Ney. Você tem que ser lembrado por conta disso, né? E não ficar fantasiando essas questões de informação de internet, né? Se dedicar de fato, né? É tipo, tá achando que assistiu, maratonou Grey's Anatomy, já tá se achando médico? Não é bem assim. E a gente falou, né, de questão de CDs físicos, de disco, e a gente veio de uma era, né, que a gente tinha aqui no Lan House acessar, a gente veio de uma época para a gente assistir um filme, a gente tinha aqui na barraca dos caras que vendia DVD para escolher o filme, passar DVD. A gente veio de uma época que a gente tinha que comprar CD. Inclusive eu faço questão de mostrar tudo isso aqui é filme, tudo isso aqui é CD, tudo isso aqui era álbuns que eu fazia questão de ouvir. E por que eu faço questão de fazer referência a isso? Porque isso para mim tem muito valor, né? Hoje as pessoas não têm mais a emoção de comprar um CD físico, de ter a experiência de tirar da embalagem, de colocar para ouvir, de escutar aquele álbum. E isso aqui pra mim, hoje eu não tenho mais aparelho que reproduza CD. Eu tenho até o DVD aí, mas eu não uso tanto. Inclusive não uso tanto aqui, mas eu poderia ser outro que jogasse fora. Mas eu entendo que isso aqui tem um valor. Inclusive eu já continuo falando que minha mãe, ela morava aqui na Bahia por muito tempo. E ela guardou muitos discos, né? Da infância dela, muitos discos na roça onde ela morava. E depois de um tempo ela foi pro Rio, e do Rio a gente retornou pra cá. Nisso eu tinha 8, 9 anos, e a gente com aqueles discos ali, meus irmãos, meus primos, a gente começou a pegar aqueles discos e jogar pra cima, jogar. Chegou um tempo que todos os discos quebraram. E por que eu faço questão de fazer isso? Porque a gente não entendia o valor que aquilo ali tinha. Hoje eu entendo o valor que aquilo ali tinha, podia até ter um valor sentimental, valor monetário se fosse, e a gente pegou tudo aquilo ali e quebrou. Meu pai tem os discos dele até hoje, tem uns 200 discos lá. A gente tem um quarto
lá em E casa. aquilo ali tudo é um peso histórico, é uma vivência da pessoa, velho. Tem um quarto lá em casa que eu e minha mãe, a gente pegou os discos que mais gostava e a gente colou na parede. Então a parede toda cheia de disco. A capa, né? Porque assim, é algo que ele tem, aquilo ali como memória dele, né? E com o tempo eu entendi. Um dia que ele for, eu não vou desfazer daquilo, porque também vai ser algo que... O que mais vai me aproximar dele, isso, né? É aquele disco, o som Panasonic antigão que ele tem lá até hoje. A agulha funciona perfeitamente, se botar o disco funciona. Cara, isso tem uma riqueza, né? Imensa, velho. Primeiro disco de John Lennon, quando ele se separou dos Beatles, tem lá em casa. No plástico, coladinho. Uma vez eu achei na internet vendendo R$120. Eu falei, não vou vender. Continuando, né, nessa questão de música, eu já gostaria que você falasse de Dom. Pra galera que não sabe, Dom é irmão de Ney. Aí Ney falou que já vem de uma família musical. Eu ia perguntar a Ney se Ney é referência direta de Dom, se Dom se inspirou em Ney. Mas essa família é toda musical. Eu gostaria que você falasse do seu irmão e pra galera. Lee sempre, eu chamo ele de Lee, né? A galera chama ele de Dom, mas quem é mais próximo chama ele de Lee, Alisson. O Dom, ele sempre me acompanhou na época da banda de roots, sempre esteve colado comigo quando a gente fazia um voz e violão ali na Cruz, com eu, Neto, Jonas, Danilo, a galera, e ele sempre estava colado. A música, da mesma forma que foi presente para minha vida, para ele também foi. Na minha época, ele não tinha nascido. Quando ele nasceu em 2000, eu estava com 9 anos de idade, né? Ele nasceu, quando ele fez 2 anos de idade, a gente veio para Irará. Mas aqui sempre existiu esse movimento musical, né? Sempre existiu. Ele tem... Não sei se ele me tem como referência, mas assim, as minhas referências, acredito que serviram de base para ele, né? Nação Cariri, Quitute. Pô, sou muito fã de Quitute, como cordelista, como músico, como multi-artista, né? E aí ele também colou comigo na época da banda. Ele era meu back vocal, né? Sempre participou ali de tudo, e aí no início do projeto dele, Dom, eu cheguei a tocar violão com ele, fiz umas 3 apresentações, só que a questão de logística não dava muito certo, eu tinha que vir de feira, tinha outras coisas para fazer, não batia. Falei, então é melhor você arrumar alguém que toque violão para acabar não te prejudicando. E aí ele meteu as caras e graças a Deus tá de boa. Pegou uma maratona de shows agora no São João que o cara brocou. E aí eu sempre incentivei, sempre. No início do projeto eu falei, eu posso não estar o tempo todo com você, que eu tenho outros afazeres, mas assim, precisar, estamos aqui. Graças a Deus, tá indo pelo caminho certo, né? E é o que eu falo com ele, quem tem dom tem tudo. Eu tive a oportunidade, né, de conhecer Lee trabalhando na Estrela Ferragens. Eu trabalho ali na panificadora Daniel e a gente tinha esse contato, não é um cara que não conversava tanto assim. Mas sabia que era meu irmão? Não sabia. Quer dizer, eu soube depois de um tempo. Aí depois o cara tá estourado aí. E a gente já deixa logo esse abraço aí pra digníssimo Dom. Continuando, né, na parte publicitária, a gente já saiu da questão musical e já vai para a parte publicitária. Eu gostaria de que você dissesse para a galera como é que surgiu esse interesse, qual foi o insight, qual foi a ideia que te despertou para essa área. A publicidade ela surgiu depois do meu término com o marketing multinível, né? Desenvolvi uma empresa bem conhecida, não vou falar o nome, Inod, era a Renaudet. E aí, dentro da empresa, né? Dentro das equipes que a gente tinha lá que bater plano, fazer apresentação, né, prospectar as pessoas, eu sempre percebi que a publicidade pessoal, né, o seu marketing, ele influenciava muito, né, a forma como se comportar, como se vestir, como você conversar, como você abordar as pessoas, e isso começou a beirar a publicidade e propaganda. Aí eu saio da publicidade e propaganda, ou saio do marketing. Só que antes da Renaudet existiu a nutrição. Eu fiz nutrição na FTC. Não concluí o curso, faltou no último semestre. Eu abandonei o curso, literalmente, para entrar na Renaudet, né? Não vou dizer que foi uma burrada, não vou dizer que
foi um erro, talvez a minha vida poderia ter tomado outro rumo se eu desse continuidade, talvez não, né? Mas serviu, né, para que a vida que eu estou vivendo hoje, ela existisse. E aí, antes dessa publicidade, fui em nutrição, aí fui para publicidade e propaganda, me encontrei no curso, não foi um curso que eu caí de paraquedas, foi algo bem planejado, porque da minha matrícula até o início da aula levou 6 meses, eu me matriculei no início do ano, e as minhas aulas iam iniciar em agosto. Fiz a matrícula, por promoção eu não paguei as mensalidades, então eu tive esse tempo. Falei, se daqui para lá mudar de ideia, de boa. Risco de perder dinheiro eu não vou, né? Mas se a vontade se concretizar, pelo menos esse tempo vai servir para reafirmar que realmente eu quero fazer. Entrei na publicidade, por coincidência entrou eu e meu irmão, a gente era colega de turma, e aí a gente passou o primeiro semestre, foi, estudou, tranquilo, me encontrei no curso de fato, só que estava faltando alguma coisa. Eu sempre tive acesso e sempre tive contato com livro, literatura, com leitura, e eu percebi que por mais que eu fizesse uma especialização, né, algo mais voltado para isso que eu gostava, não era aquilo ainda, né? Falei, poxa, aí conversei com minha esposa ainda, era aquela dúvida, eu ia para a faculdade, falei, porra, não é isso aqui, velho, não tá rolando. Eu gosto, me interesso, me dedico, estudo, mas não é isso aqui ainda, velho. Aí fui, aí assistindo palestras na internet de forma aleatória, palestra aqui, Clóvis de Barros, assistindo as entrevistas sobre filosofia, não sobre filosofia, mas aí caiu no tema, né? Aí eu falei, aí baixava, quando eu ia para a faculdade, botava o fone escutando as palestras. 1 hora, 2 horas de palestra, aula, aí falava sobre ética, aí falava sobre moral, resumos de livro. Aí eu comecei a meio que me encaixar. Eu falei, eu tô com medo, velho, porque assim, como eu falo, ninguém, quando é criança, quando é perguntado, tu quer ser o que quando crescer? Eu quero ser filósofo. Eu acredito que ninguém, não existe isso, porque filósofo não te dá uma certeza financeira, fazer filosofia não te dá uma certeza de prosperidade, né, de sucesso. Não que eu tenha buscado isso, mas não é uma profissão que se olhe e veja prestígio, diferente de quem faz advocacia, diferente de quem faz medicina. E eu fiquei com medo, porque o tempo passou para mim, eu não tenho 18 anos, né? Já tinha uma família, tinha uma filha, largar a publicidade, uma graduação que poderia me dar uma certeza ou não, para partir para a filosofia, eu falei, velho, vai ser doideira, velho. Eu falei, aí me decidi, eu falei, eu vou largar a publicidade e vou fazer filosofia. Isso foi em 2019. Eu vou largar e vou entrar, não sei como vou começar em casa com a esposa. Decidi não falar nem com meu pai nem com minha mãe primeiro, né? E aí conversei com ela e assim, é o que eu falo, é minha parceira. Não, se é o que você quer. Aí ela falou uma coisa, né? O que vai diferenciar, né, você da profissão é o quão dedicado você vai ser. Se vai dar certo no futuro, se vai ser algo próspero, quem vai determinar isso é você. Então, se dedique. Não adiantava, né? Estar na publicidade sem ter paixão. Sem ter paixão. Sendo que o que você queria fazer era outra coisa. E aí eu falei, então vamos ver, falei. Aí fui, escrevi em bacharelado, porque eu desejo seguir a carreira como docente, ser professor de filosofia. Mas eu sempre almejei seguir outros caminhos da filosofia e tinha essa diferença da licenciatura para o bacharelado. A licenciatura me limitava só a sala de aula, né? E o bacharelado eu consigo ter um leque de opções. Eu consigo ser um redator de uma revista, eu consigo trabalhar com área de pesquisa, de filosofia, na questão cultural, social, né? Seguir a carreira como professor, desde que eu faça uma extensão pedagógica. Então eu falei assim, é isso aqui, então seja o que Deus quiser, vamos ver o que vai acontecer, e desse processo já estou partindo agora para o 5º semestre. Continuando, né, na questão da publicidade aí, falando agora de nadando com tubarões. Eu já deixo, pessoal, meu agradecimento mais uma vez a Ney Santos por colaborar nesse projeto, no projeto do Nadando com Tubarões. Gratidão demais, meu irmão, por você fazer esse trabalho acontecer, porque assim como você começou na G-Roots e precisava, não tinha tanta experiência com aquilo ali, vieram pessoas para agregar
e fazer aquele projeto acontecer. O que eu vejo hoje, eu não tinha um conhecimento nessa parte publicitária, e eu vejo você somando, agregando para fazer esse projeto acontecer. Eu sempre, né, tive um contato mesmo que distante com você, a gente sempre trocava uma ideia e tal. E eu cresci o olho, não no sentido ruim da palavra, eu não cresci o olho, porque eu tive interesses, outros interesses. Eu cresci o olho porque eu vi um futuro no seu projeto, né? Um futuro no sentido de que era um projeto diferente, que eu nunca vi aqui em Irará e na região, né? Quando eu criei a live, o Papo de Sexta, não era algo parecido com o seu, mas eu queria sair, né, na mesmice, conversar com outras pessoas que tinham outros interesses, que seguiam outras carreiras. E aí eu vi um planejamento bem similar com o seu. Eu falei, puxa, o projeto dele tem como ir para frente, vai para frente. Aí a gente começou a trocar ideia e tal, aí surgiu a oportunidade, né, de eu me afiliar a você, de forma que eu pudesse ajudar com o conhecimento que eu tinha. Eu não sou nenhum expert em publicidade, acredito e tenho a certeza de que existem muitos outros publicitários, bons publicitários, mas assim, eu me dedico, mesmo não tendo diploma, eu me dedico, eu leio, eu procuro ter informação, porque eu não quero reter informação só para mim, eu quero passar, porque isso de certa forma serve como um exercício prático para mim, né? A gente consegue colocar em prática. Já surgiu a ideia do tráfego pago, eu ainda falei com você, estou dando uma estudada, vendo como é que funciona. Então eu falei, não, vou colar com ele, vai ser uma atividade, mais uma atividade que eu exerço, porque como eu falei, eu não gosto de ficar na mesmice, eu estou sempre fazendo alguma coisa, inventando alguma coisa. E velho, só agradecer, né, por você ter aceitado, e vai dar tudo certo. Só tem a decolar seu projeto. Nadando com Tubarões é um projeto bem autêntico para a região, né? A gente consegue trocar ideia com a galera que empreende, que toca, né, que é músico, a galera que está na área da educação física. A gente consegue não dar oportunidade, mas a questão de dar voz para essa galera, né? Como o Pedrão mesmo, eu não sabia que o Pedro estava querendo seguir a área da palestra. Então assim, a gente consegue conhecer, né, os nossos vizinhos. E velho, a ideia eu achei sensacional, de verdade, né? Como um brother meu sempre falava, piaba não nada com tubarão, não. Eu já havia, pessoal, tido a ideia do Nadando com Tubarões, e eu havia postado um tempo atrás sobre a ideia do canal no YouTube, e Ney falou, mano, quando você começar com o projeto, quando você começar com o canal, pode falar comigo que eu vou te dar todo o suporte, vou te ajudar com o que eu sei, com o que eu tenho, com o que eu posso colaborar. E depois de um tempo, pessoal, 2, 3, 4 meses que seja, eu iniciei o projeto do Nadando com Tubarões, e eu falei, Ney, dê início ao projeto, e aí vamos tocar esse barco, vamos pegar isso aí, vamos seguir. E Ney até então tem me dado todo esse suporte, toda essa ajuda, tem sido parte essencial no Nadando com Tubarões. É um cara que várias vezes puxa a minha orelha, vamos fazer assim, porque desse jeito não tá bacana. Inclusive quando eu não gosto de alguma coisa, eu falo, Ney, vamos fazer assim, porque assim não tá bacana. E é algo, Ney, que eu entendo que tem total respeito, tem uma total dinâmica, tanto da minha parte para te ouvir, tanto da sua parte para me ouvir. Como você falou que tinha um respeito, que via futuro no projeto, eu posso dizer que como músico, como cantor, desde a banda de roots, você já era um cara que eu me inspirava, que eu tinha essa referência. E que inclusive quando você deu a parada, várias vezes eu falei, pô mano, vamos voltar a tocar, vamos voltar a cantar, porque eu entendo que NS tem muita coisa para desenvolver, tem muita coisa para tocar e para frente. E mais uma vez, muito obrigado, Ney Santos, por estar comigo no Nadando com Tubarões. E mais uma coisa? Não, é uma honra esse projeto, é uma honra. E continuando, pessoal, para a área da filosofia, eu trouxe dois conceitos que eu achei interessante, que é o amor pela sabedoria e a atividade que problematiza, ou seja, coloca questões em jogos respondendo com novas questões.
Eu gostaria de saber de você, Ney, como um estudante, como um filósofo, como um cara que está estudando a área, qual é o conceito sobre filosofia? O que é que a filosofia representa para você? Rapaz, como um filósofo, acho que ainda não, né? Mas assim, a filosofia, ela passou a ter sentido na minha vida no momento que eu senti a dúvida, né? Quando eu estava na publicidade, né? E quando ela me deu essa alfinetada, eu percebi que, tipo assim, a filosofia, por um contexto geral, diferente do que as pessoas acham, a filosofia não vai te dar a resposta de tudo, né? A filosofia, ela vai te ajudar a saber fazer a pergunta certa no momento certo. Talvez, não é uma certeza, né? Mas a filosofia, como mãe de todas as profissões, eu digo isso com propriedade, porque a filosofia é a mãe de todas as profissões, porque é a base do pensamento, é a base da dúvida, né? É você questionar, né? É você pensar, em você refletir por que isso acontece assim, por que aquilo acontece assado, né? Então a filosofia, ela me fisgou nesse sentido, né? Eu sempre fui um cara muito questionador, sempre questionei muita coisa. Na questão religiosa, eu sempre questionei na questão política, mesmo não sendo um cara ativo nas redes sociais, né? Eu sempre fui um cara, assim, tive sempre muita conversa com meu pai, né? A gente bate muito papo, quando eu venho pra aí a gente senta, toma um cafezinho no final da tarde, conversa do tempo passar. Então a filosofia, né, teve esse papel na minha vida, né? Mas eu entrei ciente de que eu não ia saber tudo, né? Eu não ia conhecer tudo sobre a vida, sobre os costumes, né? Sobre assuntos e abordagens mais específicas. A filosofia entrou com esse papel fundamental para mim, para eu ter, né, essa manutenção de ideia, de pensamento, de saber questionar, né, de saber buscar e entender o que é o saber em si, né, a sabedoria. E assim, é algo que faz parte da nossa vida, né, faz parte da nossa vida. Como eu falei, a filosofia, ela por si só é o pai e a mãe de todas as profissões. Se não existisse filosofia, talvez não existisse os questionamentos da física, da astronomia, talvez a gente não tivesse tanto avanço dentro da própria medicina, né? Dentro da questão científica, porque tudo isso só surgiu por conta da dúvida, por conta do questionamento. Então a filosofia, ela precisa ser tratada com um pouco mais de respeito, né? Na minha época que eu estudava, a filosofia era tratada como uma matériazinha qualquer, vamos falar aqui de um assunto qualquer. Então eu hoje, dentro da área, estudando a área, percebo que assim, é fundamental a gente aprender a pensar. A gente tem que aprender a pensar, a gente tem que aprender a questionar, né? Entender o porquê os processos acontecem ou por que os processos não acontecem. E a minha vontade de entrar foi isso, mudar, né? Dar uma outra cara para a minha realidade local, que eu falo, né? Eu tenho projetos e planos de gravações de vídeo, né? De atuar um pouco mais especificamente dentro da filosofia nas redes sociais, para a galera entender que a filosofia é uma coisa mais dinâmica, não é aquela coisa chata, né? A filosofia é engessado, né? Coisa de velho. Não, a filosofia ela pode ser dinâmica, divertida e interessante. Continuando, né, você falou anteriormente da questão de Leandro Carnal, você citou um trecho dele, que é o que faz diferença da dose. O que faz a diferença do remédio do veneno é só a dosagem. E eu gostaria que você falasse se tem algum pensamento filosófico, se tem alguma ideia-chave que você carrega com você, que você acha que é algo que te inspira, te incentiva, que te continua te mantendo energizado. Eu, mesmo não parecendo, eu sigo a linha filosófica do pessimismo. Mas não do pessimismo voltado à melancolia, à depressão. Eu sempre acredito no pessimismo como algo concreto e real, né? Como um estado de vida real, que é de fato o pessimismo. E quando eu digo que eu acredito na filosofia do pessimismo, a gente sempre está em busca de uma felicidade que a gente não pode controlar. E a gente sempre corre atrás da felicidade como uma gincana, né? E que lá no final está só um punhado de alegria. Então a gente está sempre postando o que a gente come, a gente está sempre postando o lugar que a gente está, para, numa tentativa frustrada, tentar ser interessante.
tentar passar uma felicidade que muitas vezes a gente não tem. Então quando a gente posta muita coisa, né, não vamos generalizar o que eu estou falando, mas assim, quando eu quero transparecer que eu estou num restaurante bom, que eu estou comendo uma comida boa, que eu estou numa festa boa e que eu quero mostrar que eu gastei por isso, muitas vezes isso é só uma farsa. Então a gente vive essa irrealidade da felicidade. E por que eu digo pessimismo? Porque eu acredito numa filosofia de um filósofo chamado Arthur Schopenhauer, né, de que a vida é um pêndulo. Né? Então ela se baseia como um pêndulo entre o pessimismo e o tédio. E a felicidade ela está no centro. Então você passa pela felicidade. A grosso modo falando, não, assim, para entender, a gente se entedia para ter alguma coisa, corre em busca daquilo, consegue, né? E aí você passa pelo meio, se equilibra na felicidade, mas ao mesmo tempo você às vezes se percebe e falou assim, tipo, eu comprei isso pra quê? Eu quero outra coisa. Aí esse celular não está sendo o suficiente, agora eu quero um tablet. Então você volta à infelicidade, vai pro tédio e volta pra felicidade. Por que eu digo isso? Porque eu acredito que a filosofia da felicidade não é algo nosso, que a felicidade a gente se busca. A gente convive o tempo todo com a realidade nua e crua. Né? A gente aprendeu a tentar ser feliz, porque a infelicidade é algo que é nosso, a infelicidade é algo distinto. Não que ser feliz ou buscar felicidade seja algo errado, claro, nem óbvio que não. Mas essa busca desenfreada, sabe? Eu vejo pessoas vendendo cursos na internet de como ser feliz. Velho, o curso não é... A felicidade não é um pacote que você compra num instante virtual para tentar ser feliz. Ser feliz não é 10 passos de como ser feliz. Eu não acredito nisso. Eu particularmente não acredito. Possa ser que exista 10 passos de como ser um bom empresário. Porque, como algumas pessoas falam, que a gente segue, né? Sucesso deixa rastro. Felicidade pode até deixar rastro, mas não necessariamente a sua felicidade, o caminho que você buscou para a felicidade vai ser a minha felicidade. Então a felicidade tem que ser uma coisa que a gente precisa saber manejar, saber conviver com ela e principalmente saber conviver com a dor, porque é na dor que a gente aprende, é no sofrimento que a gente evolui. Se não fosse os obstáculos, né, a gente não se tornaria uma pessoa melhor, a gente não evoluiria para uma pessoa melhor. Né? Então é isso que eu vejo. Felicidade é quando você acorda. Felicidade é você ver sua filha falar como foi o primeiro dia de aula. A felicidade é você dormir e saber que todo o seu planejamento do dia você conseguiu concluir. Então é isso que eu consigo perceber. A tristeza, a infelicidade, o pessimismo é nosso. É algo nosso, instintivo. A gente só precisa saber aprender com a felicidade, né? Ou com a infelicidade. Então a filosofia do Schopenhauer é algo assim que eu me encontrei, eu falei, poxa, na real, né? A infelicidade é tão nossa que a gente nasce chorando, a gente nasce rindo. Então a gente aprende com isso. E assim, é um cara que eu estudo, quem sabe, né? Espero, me dedico para isso, me tornar, de certa forma, especialista na filosofia dele. É uma filosofia que, mesmo de forma oculta, tá na mídia, né? Tem um pouquinho de Schopenhauer em Matrix, tem um pouquinho de Schopenhauer em algumas obras de outros artistas, álbuns de artistas. Depois você dá uma procurada nele, é um cara bem... E foi um cara que viveu assim o pessimismo ao extremo. Nunca casou, viveu sozinho sua vida toda, né? Se dedicou àquilo ali e era um cara que acreditava que a plenitude, a felicidade plena, você conseguia na música. Ele acreditava nisso, fielmente. Que ao ouvir uma música, você alcançava a plenitude, a felicidade ali. Eu acho que esse contexto de música com filosofia caiu assim, bem para minha vida. Eu fiz uma pergunta, a Pedrão, semana passada, o que ele entendia, qual o significado do sucesso para ele. Você já está falando de felicidade, de alguns conceitos interessantes. Eu gostaria que você explicasse, representasse o que é que significaria sucesso para você. Sucesso para mim não é algo palpável. Sucesso para mim não é algo que necessariamente eu preciso mostrar para os outros, nem passar na cara de ninguém.
O sucesso para mim é você planejar algo, por mais simples que seja, e você concluir aquela sua tarefa, né? Do arrumar da cama ao lavar os pratos antes de dormir. Então, o sucesso para mim, diferente do que a mídia, diferente do que grandes mentores passam, né? Não vou dizer todos, alguns, o sucesso ele não está propriamente dito no valor financeiro que você tem na conta. O sucesso ele não está propriamente dito no carro importado que você tem na garagem, nem na casa que você comprou, nas férias que você passou em outro país. Né? O sucesso ele se dá pela persistência. O sucesso, acima de tudo, ele se dá pela disciplina. Né? O quão disciplinado você é, diferente do que muitas pessoas acham que o sucesso se dá só pela motivação. Não. O sucesso é disciplina. O sucesso é a conquista diária, né? O sucesso é o sonho que você planejou daqui a 10 anos e que você vê que há evolução e que você conseguiu conquistar. O sucesso ele pode ser a prosperidade familiar, né? A harmonia que você vive com sua esposa, com seu esposo, né? Com seus filhos. O sucesso ele pode se dar na própria amizade, né? O quão forte e fiel você é um amigo é você. Então o sucesso ele tem um significado muito amplo para mim. Né? O sucesso ele existe um trampolim, mas o sucesso eu associo sempre à disciplina. Sem disciplina não existe o sucesso. Sem a disciplina não existe a questão evolutiva, né? Mental, física, familiar. Sem o sucesso, esses pilares para a vida que eu acredito, que é o sucesso espiritual, é o sucesso mental, físico e familiar. Né? E o espiritual eu não digo nem propriamente dito a uma religião específica, mas o espiritual voltado mais para a sua essência, né? Em você ser o que você tem que ser antes de ter alguma coisa, né? Então sucesso é isso, é você criar esse desapego de ter uma coisa para mostrar para uma pessoa que você nem conhece, uma coisa que você nem precisa ter. Então sucesso, para mim, se eu fosse resumir, é a disciplina, e disciplina e disciplina. Você começou, né, falando de sucesso com pequenas coisas que a pessoa tem e que ela consegue realizar. Uhum. E por que eu falo disso? Porque as pessoas, né, ela tem uma mania de fantasiar que sucesso é uma coisa que está distante, velho. Isso. Mas sucesso é você, como você falou anteriormente, é você estabelecer metas ao longo do dia, você cumprir. Você, desde levantar, você forrar sua cama, desde você levantar, fazer sua caminhada, você ir trabalhar, chegar e fazer o seu treino, se alimentar bem. Isso. O sucesso que eu vejo também é que ele está nos pequenos detalhes, nas pequenas coisas. E muitas pessoas, né, elas não têm esse entendimento, não têm essa percepção, e elas supervalorizam que um sucesso é uma coisa que está além, uma coisa que está distante, sendo que pequenas coisas poderiam tornar aquela pessoa realizada, poderia tornar aquela pessoa feliz. Outra coisa que eu falei com o Pedrão semana passada foi a questão do equilíbrio. Uhum. Você falou de vários conceitos de sucesso, várias áreas, passou por várias áreas, e eu vejo tudo isso, né, como um equilíbrio dentro do sucesso. E por que eu falo isso? A pessoa ela poderia ser bem sucedida financeiramente, mas ainda assim ela sentir na vida dela que ela não tem sucesso. Isso. Ela poderia ter um valor monetário bacana na conta, mas contradizendo isso, ela não se sentiria bem dentro da sua família, não é uma pessoa que se sentiria bem espiritualmente, não é uma pessoa que se sentiria realizada dentro do casamento, Isso. com o filho, com a filha, e por isso eu falo com equilíbrio. Isso. O sucesso sempre está entrelaçado ao dinheiro, a questão financeira, né? A questão do ostentar o que você tem, como você complementou, o sucesso é suas conquistas diárias, velho. É suas conquistas diárias. Que você conseguiu comprar com seu dinheiro, com seu primeiro salário, sabe? O sucesso de você ter conseguido um emprego, né? Porque você teve um bom desempenho naquela entrevista. Então, o sucesso é isso. O sucesso é você conseguir planejar e conquistar aquilo de forma disciplinada. Alguns dias atrás, pessoal, eu estava assistindo uma palestra de Leandro Carnal sobre liderança e eu postei no Facebook e no Facebook, o quê? No Instagram. E Ney brincou comigo dizendo que aquele cara ali era um dos motivos pelo qual ele tinha deixado a publicidade pela filosofia. E eu ainda brinquei com ele, pô, cara, você tá em todas.
E eu gostaria que você falasse a respeito de Leandro Carnal, com esse cara é uma referência pessoal para você, é alguma ideia dele que você carrega, qual é o papel de... Qual é o papel não, qual é a referência de Leandro Carnal para Ney Santos? Rapaz, a referência de Leandro Carnal foi a questão da palestra, né? Foi o clique que eu recebi. Eu não lembro exatamente se foi isso que ele falou, mas assim, resumindo em miúdos, né? Se você tiver algum planejamento e você vê que o seu coração vibra por conta disso, então faça, né? Para que você amanhã ou depois não se sinta arrependido. Mas assim, não é algo, nem alguém específico ele, né? Mas foi a partir das palestras que eu ouvia dele, de Clóvis, né, de Cortella, outros palestrantes também, dentro da filosofia, livros, leituras, que deu esse clique. Né? Mas é um cara assim que eu admiro pela questão retórica, né? Um cara que consegue externalizar um assunto complicado, né? Para pessoas mais simples, pessoas que não têm tanto conhecimento. É um cara que consegue pegar uma leitura de Shakespeare e tentar explicar para uma criança, e a criança entende, né? A questão retórica dele, a questão de nível de conhecimento dele, é um cara assim que eu tenho uma certa admiração. Como eu tenho por outros, né, palestrantes também. Mesmo ele não sendo filósofo, ele é historiador, mas tem outros palestrantes também que eu tenho uma certa admiração, particularmente. Mas, por se tratar de filosofia, a gente lida com mortos. Então, normalmente os livros que a gente lê de filosofia são pessoas que já morreu. Né? Infelizmente, não existe tanto material desses filósofos, poucos. Né? Sartre ainda tem, Foucault ainda tem, que é dos anos 40, 50 para cá. Mas a filosofia é uma área que a gente lida com gente que já morreu. E você vê, né? É o legado que o cara deixa. O cara poderia vir esse mundo partir e não deixar nada. Mas os caras vêm, os caras vivem e deixam uma obra que a obra se perpetuou por longos anos. Isso. Continuando, né? A gente sabe que a filosofia é uma busca pela sabedoria, pelo conhecimento. E eu gostaria de que você falasse da sua paixão pelo conhecimento, pela sabedoria. Se você é um cara que se considera super apaixonado pelo conhecimento, porque eu me considero esse cara, velho. Eu sou apaixonado pelo conhecimento, sei que tem outras pessoas muito mais apaixonadas pelo conhecimento do que eu. Mas assim, eu sou adepto da ideia de que você tem que ser conhecedor de tudo para que você não fale merda na frente dos outros, né? Ou se você não sabe, cala a boca e escute. Com certeza. Né? Mas eu sempre fui a favor da ideia de que eu preciso conhecer as coisas, eu preciso me manter informados das coisas. Então, assim, em resumo, meu dia, né? Vou dizer como é meu dia. Acordo, escuto podcast relacionado a jornalismo, né? Vejo o que foi que rolou, o que é que está rolando, e aí tenho as minhas atividades físicas, os meus trabalhos, e aí faço minha leitura. Eu tenho divisões de leituras semanais, né? Eu dedico uma semana inteira, independente de quantos livros eu leio, independente de quantos artigos eu leio. Eu me dedico uma semana só à leitura relacionada à filosofia, a minha graduação. A minha segunda semana eu me dedico a clássicos literários brasileiros, e a terceira semana, clássicos literários estrangeiros. A minha quarta semana, que é a última, eu sempre pego algum assunto fora do que eu faço, ou fora do senso comum. Vou ler sobre biomedicina, vou ler sobre vinhos, eu vou ler sobre heavy metal, porque eu acredito que você precisa de ter conhecimento máximo, porque o conhecimento, o raciocínio, é algo tão nosso, né, que a gente não vê em outros seres, né, em outros animais. Então, se a gente não aprende a usar o bem mais precioso que a gente tem, velho, a gente está vegetando. Então é isso. Eu leio, eu estudo, eu assisto. Estou tentando criar o hábito agora de assistir documentário que eu não tinha. Filme, eu não sou muito fã de filme. Eu sou daquele tipo de cara que assiste o mesmo filme 10 vezes. Tô nem aí. Harry Potter já esqueci Se gostar. Se eu gostar, não. Se deixar eu assistir e volta a compadecido de novo, eu assisto de boa, não dor. E eu sou a favor disso. Você tem que ter conhecimento, você tem que ter repertório. Você tem que ter repertório. Você tem que saber conversar, você tem que saber entender, porque é fundamental. Não é uma questão
de querer se sobressair em cima dos outros, de querer ser o mais inteligente, o mais sábio. Não, é porque é algo tão nosso que se a gente não se dedicar a ele, como eu disse, a gente está vegetando, a gente está perdendo tempo, né? E eu tento absorver o máximo de informação, como eu falei, eu quero ser bom, eu quero ser o melhor, eu quero ser a referência no que eu faço. Então, se eu não me dedicar a isso, eu vou ser só mais um, né? E ser mais um, eu já tenho sido no decorrer do tempo, né? Do decorrer da vida. Então, se eu não me tornar o especialista naquilo, para mim não tá bom. E é o que eu falo, principalmente filosofia. Se não gostar de ler, nem tente, nem entre. Porque a filosofia, em resumo, é só ler. Ler. Não tem outra coisa. Para quem não gosta de matemática, é ótimo, né? Meu caso. É leitura, o conhecimento é fundamental, velho. O conhecimento, você sabe disso, né? E eu sei disso. Quão dedicado você é pela sua área. E se a gente não procurar se atualizar, se a gente não procurar ler, vai ser um jogo em vão. Vai ser um jogo em vão. Você não vai ter o diferencial dos outros, né? E até o diferencial para si. Saber que você é capaz e que você consegue fazer aquilo. Teve algum livro, Ney, que tu leu na tua vida? Eu sei que tem várias obras literárias aí que você leu que tiveram bastante influência. Mas teve algum livro que você leu que teve esse que te despertou em alguma coisa que tu carrega até hoje? Os livros da minha infância, como eu falei, minha mãe sempre pegou no pé para que eu lesse, para que eu soubesse interpretar um texto. Por ser professora de português, ela sempre incentivou e puxou minha orelha. Na minha infância eu não lembro muito bem os livros, mas eu lembro de uma série que tinha nos anos 90, não que eu seja velho, nos anos 90, uma série chamada Série Vagalume. Era um compilado de livros literários bem curtos, contos. Aí eu lembro de Motoqueiro Fantasma, eu lembro de A Ilha Perdida, né? Éramos Seis, que até era um resumo da novela. Eu lembro desses livros. Na minha adolescência, o que deu o clique, né? Quer dizer, da minha infância até a adolescência, eu passei anos sem ler nada. Eu nunca fui um leitor assíduo desde pequeno, mesmo com livro em casa. Eu acho que o fator ter que ler interferiu muito, porque aquilo se tornava, sabe, uma obrigação, beleza. E eu particularmente sempre achei ruim a forma como a leitura era imposta na escola, né? Sempre achei ruim as escolhas de livros, eram livros mais difíceis, né? Uma pessoa que está na quinta série. É um livro que eram literaturas que se tornavam chato, né? Você na quinta série tem que ler Machado de Assis, José de Alencar, essa de Queiroz. Isso era muito cansativo. E aí surge Harry Potter. Assisti o filme, achei o filme massa. Falei, eu vou ler o livro, velho. Comecei a ler o livro, eu lembro que eu comecei a ler o livro, era à noite, 8 horas. Existia a biblioteca de seu Fernando ali perto na quadra. Pedi pro brother pegar, porque eu não tinha cadastro. Ele pegou, comecei a ler esse livro às 7, 8 horas da noite. No outro dia, às 15 da tarde, eu entreguei. Falei, toma aqui, né? Tu não gostou do livro não? Eu falei, não, já li. Não, mentira, juro que eu li. Tu leu o livro todo? Eu falei, li. Tem como pegar o outro? Porque eu não sei a sequência. Ele falou, eu pego, velho. Pegou. Aí, foi, aí a partir desse gosto da leitura se tornou, né, algo mais presente por conta da graduação de nutrição, tinha que ler e tal. Mas a questão de ler livros literários, isso demorou um pouco. Eu lia assim mais às escondidas, né? Não postava nada, nem nada. Aí com a pandemia, sem nada para fazer, eu falei, eu vou ler e eu vou postar o que eu tô lendo, o resumo que eu tô fazendo. E aí eu comecei, fui. E consegui bater uma meta ano passado, né? Eu consegui ler 51 livros no ano passado, no ano de 2021. A minha meta vai ser 50 livros no ano. Eu bati 51, cravado. Eu falei, consegui. Esse foi um sucesso para mim, né? Consegui ler essa quantidade de livros. E a leitura é algo que assim, é bem presente na minha vida, no meu dia a dia, né? Não é todo dia que eu consigo ler, né? Não é todo dia que eu estou na disposição, né? Diferente do que as pessoas possam imaginar, nossa, ele lê todo dia, ele lê toda hora. Não, eu tenho outras coisas para fazer, não é todo dia que eu estou disposto, não é todo dia que eu estou
a fim de ler, mas quando eu leio, eu leio. Quando eu me dedico a ler, eu consigo ler. Esse ano, né, estipulei uma meta, tá meio complicada de bater porque teve a diversidade de trabalho, teve algumas coisas, outras coisas que eu faço, mas assim, tá presente na minha vida, na minha casa. Você entra na sala, tem livro aqui, tem livro ali, tá tudo misturado e vou ler até o dia de bater as botas, né? Citando Leandro Carnal, a velhice de quem não leu é uma velhice bem mais solitária. Continuando, Ney, tem alguma metodologia de aprendizado que quando você lê um livro, você já vai observando se você é um cara que faz anotações, se você é um cara que no próprio livro você grifa, se tem algum método pessoal de aprendizado para deixar esse método para a galera compartilhar essa ideia? Bom, eu tenho uma metodologia, não vou dizer que é metodologia, mas eu procuro estar num ambiente que não tenha tanto barulho. Para quem tem filho, isso é meio complicado. E morando em Feira de Santana. Morando em Feira de Santana e com a janela já na rua praticamente, é bem complicado, mas a minha metodologia é o interesse daquilo, né? Tento ficar longe do aparelho celular. Eu ia falar disso agora, velho. Né? Eu tô começando a ler agora, colocando um pouquinho de música. É algo meio atrapalhado para mim, mas eu coloco um pouquinho de música clássica, que é música instrumental, aí eu consigo relaxar um pouco. Mas assim, o meu método de aprendizado, se eu li aquilo e não entendi, eu volto. Com que eu não tenho pressa. Tem gente que lê achando que ler mais rápido vai ser tipo assim, nossa, eu leio rápido, eu consigo ler 300 páginas no dia. Não adianta. Então se eu não entendi, eu volto sem problema nenhum. Se esse livro vai durar uma semana, vai durar 2, um mês, eu não me importo, né? Eu não estou em nenhuma maratona. Mas eu tenho um certo dó de grifar livros, se for um livro que eu gosto muito, então eu tento não grifar, mas eu tenho um caderno que eu faço as anotações. Se eu não entendi a palavra, eu pauso, procuro, não deixo para pesquisar depois, senão eu posso perder o fio da meada. Não entendi essa palavra, eu vou lá, dou uma olhada, entendo o contexto. Se for livro de filosofia mais antigo, teve um que eu demorei muito para ler, que foi Os Pensadores Originários, Anaximandro, Parmênides. Cara, era cada palavra que eu não entendi. Eu falei, toda vez, e eu voltava, lia, voltava, durou quase uns 2 meses. E não é um livro grande, 126 páginas. Falei, não, mas eu vou entender isso aqui, porque eu preciso entender. Então a minha metodologia é isso, manter focado o máximo, né? E não se preocupar se está demorando, se está rápido. E é normal ler e esquecer, normal, é da gente. Não se preocupe em ter que ler, eu tenho que gravar isso aqui, eu tenho que aprender. Não, você vai ler, com o tempo você vai esquecer. Se você achar que você tem esse problema de esquecimento tão forte, vai lá, grifa, acho que é post-it no seu nome, cola aqueles papelzinhos na folha, coloca, grifa por capítulo, a ideia central daquele capítulo, que é para quando você ler, você lembrar, saquei. Isso. Aí eu funciono mais assim. Eu tenho lido muito livro virtual, né? Livros de filosofia normalmente não são livros tão baratos. Tem livros de filosofia de 300, 400, 600 reais. Né? Os dicionários que você tem que comprar de filosofia, tem dicionários que custam quase 800 reais. Então assim, eu tenho lido muito pelo aparelho, tanto celular como tablet. Né? Mas estou pensando, já falei até com você, no investimento do Kindle. Né? O aparelho celular, para mim, que tem um problema de visão, é meio complicado a luz. Então, é isso. Manter o foco, esquece o que está rolando externamente, lê aquilo ali, se não entendeu, volta, grifa, marca, não tem problema nenhum. Aí, pessoal, dica muito boa de Ney Santos é para vocês. Continuando, Ney, na área empreendedor, eu gostaria que você falava de Garbo Home Light, de Clube do Espeto, de Tanilos. Eu já dei logo uma palhinha do que está vindo aí. Antes disso tudo existiu o Valentini, Doces Valentini que eu te falei, não consegui dar continuidade, né? A gente parou e já vendi geladinho gourmet dentro de ônibus, né? Sempre fui aquele que sempre correu atrás, eu sempre tive essa veia empreendedora por conta do meu pai. Meus pais são de Irará, se casaram, viveram cerca de quase 30 anos em Salvador, e todo mundo voltou, mas ele sempre falou, eu vou ter o meu negócio. E eu sempre ouvi isso, eu vou ter meu negócio. Não sei, vou trabalhar, correr atrás, podem me chamar de maluco, com que eu estou vendendo um pão para ganhar 3 centavos, todo mundo chamava ele de maluco, e eu não vou dar ouvido, tô nem aí.
Passados-se os anos, conseguiu. Hoje tem um comércio dele, um comércio bem estabilizado, que vive tranquilamente. E eu sempre observei isso e eu mentalizei. Eu falei, tem que ser dono do meu negócio também. Não sei o que eu vou fazer. Mas eu trabalhava aqui, trabalhei em oficina, trabalhei na RB, fui marceneiro, tenho uma formação não acadêmica de marcenaria, mas durante a minha adolescência eu sempre trabalhei com marcenaria. E aí parti para os doces, não deu certo, parti para o geladinho, não deu certo, entrei no marketing multinível, aprendi uma outra visão do que é empreender. Eu tinha muito a prática, mas eu não tinha a parte técnica do negócio, né? Questão financeira, você conseguir ali manusear para não perder dinheiro, não gastar isso e aquilo, entrada e saída de logística. Eu vendia perfume, a minha especialidade era perfume. E aí comecei a trabalhar, né, agora recentemente numa empresa de estofados. E aí surgiu a oportunidade de eu comercializar lustres, né? Lustres não, luminárias. Fui partir para a luminária, uma sociedade com um amigo meu, trabalha comigo também, a gente começou a comercializar. Só que as luminárias eu percebi que a venda na internet ela não estava sendo tão atrativa se eu produzisse só as peças e entregasse. E aí quem quisesse montava. E aí, né, por isso que eu dei uma pausa mais da rede social, da Garbo, porque a Garbo já não é um ponto de venda, mas é um ponto de distribuição. Então eu consigo fazer os materiais, entrego os materiais e de boa. E aí veio o Clube do Espeto, que é um outro empreendimento. Tá chegando, né? Tá chegando. O Clube do Espeto era para iniciar agora em junho, por conta dos festejos eu dei uma segurada. Vou lançar agora, daqui a 15 dias, em Feira de Santana, ali no centro, na Carilândia, que é um ponto de espeto, né? Tô vendo um planejamento para ter também entrega de delivery e como eu não fico parado, o Clube do Espeto, além do Clube do Espeto, eu tenho outros planos também, que é a minha paixão por vinhos, curto muito vinho, a ponto de estudar, né? Estou concluindo agora os meus estudos para tentar pegar uma certificação de sommelier. Não que eu vá trabalhar, se surgir a oportunidade de trabalhar em alguma loja, em alguma adega especializada em vinho, eu vou sem problema nenhum. Mas o meu plano é criar a minha empresa dentro dos vinhos, né? Mas vai demorar um pouco, é algo que é para ano que vem. Só que eu já estou preparando, porque eu preciso criar um acervo que eu consiga ter uma aproximação com o público, né? Então já está em andamento. O Instagram é um portal onde você vai ter dicas de harmonização, vinhos com queijos, vinhos com carne, dicas e curiosidades sobre vinhos, sobre uvas. E eu faço assim, normalmente no processo é assim, eu crio um portal de informação, né, um perfil para as pessoas ir conhecendo o que é aquilo, para depois, quando eu tiver, né, fidelizado aqueles seguidores, eu apresentar o meu produto. E tem muitas outras coisas aí, tem a página ainda de filosofia contemporânea, tem muita coisa. Essa parte, pessoal, de nem empreendedor, a gente tem que fazer uma parte 2 desse vídeo aqui, porque é muita coisa. E já para encerrar esse bate-papo, Ney, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para o pessoal de casa, o pessoal que vai assistir, uma reflexão, uma ideia. A reflexão que eu tenho é de modo geral para a vida. Se você tem alguma coisa que você quer fazer, né, meta as caras, faça. Né, você não sabe do dia do amanhã, você não sabe e você não pode controlar, né, por mais que você planeje como vai ser o seu futuro, você não pode controlar o que vai vir, né? Depois do amanhã, daqui uma semana, daqui um ano, você não sabe como vai estar a sua vida daqui a 10 anos. Então, se você não se preparar agora, né, possa ser que o arrependimento seja muito maior. Então, se dedique, faça. Eu sou muito adepto da disciplina, mesmo não sendo um cara disciplinado o tempo todo, né? A gente falha, a gente erra, tem momentos que a gente não consegue, mas só em ter a consciência de que a partir da disciplina você consegue realizar os seus planos e os seus sonhos, isso é fundamental. Então, corra atrás, como eu falei, seja melhor naquilo que você faz. Ah, Ney, eu vendo produto de limpeza, então seja o melhor vendedor de produto de limpeza. Aprenda sobre o seu produto,
Entenda como o seu produto funciona para que você tenha um diferencial, para que um dia um cliente pergunte algo específico, se eu misturar isso com aquilo, você saiba falar, e quando o cliente lembrar do produto, ele lembre de você automaticamente. Né? Hoje eu digo isso porque quando se pensa em empreender, quando se pensa em portal de conhecimento para empreendedores, eu garanto que pessoas lembram de você e que pessoas, futuramente, muito mais pessoas, vão lembrar de você. Então é isso, absorva o máximo de conhecimento que você puder, leia o máximo que você puder, não perca tempo com coisas que não vão trazer benefícios para a sua vida. Estou dizendo para não jogar um joguinho, estou dizendo para não assistir um vídeo engraçado no YouTube, né, uma besteira, um besterol, não é isso. Todo mundo precisa daquele momento, né, para se desligar, para se divertir, dar uma risada, né, espairecer, enfim. Mas não deixe que isso se torne um vício para a sua vida, a menos que você trabalhe com isso. Não deixe que isso atrapalhe os seus planos, né? Não perca tempo com pessoas que não vão contribuir em nada para a sua vida. Não dê ouvido para pessoas que não são especialistas naquilo que você faz ou naquilo que você quer. Ah, Thiago, isso é loucura vender. Esqueça. Ele conhece isso, ele sabe, ele trabalha, tem conhecimento da área, não. Então, não dê ouvidos. Corra atrás dos seus sonhos, pode ser a frase mais clichê do mundo, mas o que mais importa na sua vida são os seus sonhos. Se você vê que existe potencial para que aquilo se concretize e se realize, corra atrás, seja o melhor, seja a referência, porque amanhã ou depois você vai olhar para trás, né, e talvez isso que você planejou possa ser só um arquivo de um stories que você gravou no seu Instagram e você vai ficar, né, a ver navios, você vai ficar naquele pensamento de que eu poderia ter feito aquilo. E é melhor se arrepender de ter feito do que se arrepender do que não fez. Continuando, né? Eu gostaria que você deixasse as redes sociais, contatos aí pra galera e que baita mensagem de encerramento pra galera. Eu que agradeço, velho. Quem quiser me seguir, vai no Instagram, neisantos.oficial, oficial com 2 L's. Né? Lá você vai ter uma enorme quantidade de o acervo de Ney Santos. Eu costumo dizer que eu não sou um segmento só na minha rede social. Lá você pode encontrar música, lá você vai encontrar indicações de livro, indicações de vinhos, tem sobre comida, às vezes eu dou de gastrônomo, vou lá, faço alguma coisa. Então assim, tem muita coisa. Tem os meus portais, né, como a Filosofia Contemporânea, que é uma página que eu tenho em sociedade com o Paulo psicólogo, um cara excepcional. A gente divulga assuntos, abordagens, né, enfim, tem muita coisa lá. Inclusive tem um curso lá que você pode comprar, né, e você pode aprender mais sobre a filosofia, não para trabalho, mas até como aprendizagem, né, de questão pessoal. Então é isso, neisantos.oficial. Segue lá, tem muita coisa boa. Tem o meu Twitter, Filósofo de Bar. Tem algumas frases lá que eu coloco, tem alguns pensamentos que eu coloco. Reproduzo outros pensamentos também de filósofos. E é isso. Quem quiser dar essa conferida, segue. Quem quiser conhecer mais do meu trabalho, segue o Thiagão aqui Nadando com Tubarões, que tem algumas publicidades feitas por mim. Pessoal, esse foi mais um episódio do Nadando com Tubarões e eu deixo mais uma vez um agradecimento especial para Ney Santos. Muito obrigado por você, por assistir, por curtir, por compartilhar. Mande para os seus amigos, se inscreva no nosso canal, deixe o seu feedback nos nossos vídeos no YouTube, no Instagram, porque isso fortalece demais o nosso trabalho. Muito obrigado a todos e tamo junto. É nóis.